Olá pessoal, boa tarde. Então hoje a gente vai dar andamento ao nosso conteúdo, ainda trabalhando dentro da análise sintática, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concordância nominal e no nosso próximo encontro a gente termina com a concordância verbal, ok? Temos aqui o tema concordância nominal e verbal, mas no vídeo de hoje só a nominal. Então, o que consiste a concordância nominal? Com o que a gente trabalha? Lembrando, a nossa classe, que é sempre identificada como nome, é o substantivo. Então, dentro da concordância nominal, a gente vai trabalhar com as demais classes que concordam com o substantivo, que acompanham esse substantivo. Então, a gente tem aqui os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos. Toda vez que eu flexiono essas classes para concordar com o substantivo, a gente está tratando de concordância nominal, ok? Então, aqui nesse primeiro exemplo, quando eu cito os meus dois grandes amigos são advogados, eu percebo que eu tenho o substantivo amigos ali destacado e eu tenho todas essas classes que a gente acabou de citar agora concordando, se flexionando para concordar com amigos. Eu tenho o artigo os, que ele está no plural masculino, meus, que é um pronome possessivo, dois, que é o numeral, e grandes, que é o adjetivo. Todos eles aqui em vermelho estão sendo flexionados para concordar com o substantivo amigos. A gente vai sempre concordar em gênero e número. O que quer dizer isso? A concordância de gênero é quando eu tenho masculino e feminino. E a concordância de número é entre singular e plural. Então essas classes elas vão se flexionar para poder concordar com o substantivo em gênero e número. Então, como eu já falei, os termos em vermelhos aqui eles estão flexionando para poder concordar com o substantivo amigos. Atenção, pessoal, agora aqui é uma regra especial. O adjetivo, quando ele está posposto a esse substantivo, o que é posposto? Após. Tá? Ele funcionando como adjunto adnominal, eu posso concordar tanto com todos os termos, se eu tiver mais de um substantivo, ou eu posso concordar somente com o mais próximo. O que é funcionar como adjunto adnominal? O adjunto adnominal ele dá uma característica para esse substantivo sem o verbo de ligação, que aí seria funcionar como predicativo. Então aqui, por exemplo, ele tem um carro e uma bicicleta vermelha. O adjetivo vermelha está concordando, está funcionando como adjunto adnominal de bicicleta e ele está concordando com o termo mais próximo. Só que eu poderia dizer vermelhos no plural e masculino, que concordaria com carro e bicicleta. Por que ficaria no masculino e plural? Plural porque são dois, carro e bicicleta, e ficaria no masculino porque se esses termos eu tiver presente um termo masculino, quando eu concordo no plural, eu preciso colocar no masculino. Então aqui eu poderia dizer, ele tem um carro e uma bicicleta vermelha, ou ele tem um carro e uma bicicleta vermelhos, jamais vermelhas. Porque se eu concordo com todos e tenho um termo masculino, eu tenho que fazer a concordância no plural masculino. Agora, se o meu adjetivo funcionar como predicativo, com a presença de um verbo de ligação, eu já não posso concordar com o mais próximo. Eu preciso obrigatoriamente concordar com todos. Então, João e Maria são médicos. Plural e masculino, porque eu tenho João aqui presente, Maria é feminino, mas João é masculino, então todos sempre vai para o plural masculino. Agora a gente vai ver alguns casos com palavras específicas, para que a gente não possa confundir, por exemplo, um adjetivo com um advérbio. Como que eu faço essa concordância? A palavra meio. Toda vez que a palavra meio funcionar como advérbio, ela fica invariável. Como que o meio funciona como advérbio? Ele vai sempre trabalhar com um verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio. Essa é a classe, é a função da classe advérbio. Então, toda vez que isso acontecer, a gente tem esse meio como invariável. Ele está meio cansado. Cansado é um adjetivo. Então, meio está trabalhando como advérbio, mostrando o quê? A intensidade de cansado, ok? Nesse caso, a gente tem ele invariável. Agora, se ele funcionar como numeral, tratando de metade, eu vou concordar em gênero e número. Por exemplo, ele bebeu meia taça de vinho, a metade da taça de vinho, ok? Então aqui concorda com taça, taça é feminino e taça é singular. Então o meio ele variou em gênero e número.
A palavra bastante, a mesma coisa, pessoal. Eu posso ter bastante como advérbio, como eu posso ter bastante também como adjetivo. Então, como advérbio, ele fica invariável. Ele está bastante cansado. Modificou o adjetivo cansado. Não vai variar. Agora, como adjetivo, ele vai concordar em número somente. Até porque não existe bastanta e bastanto. Existe somente a forma bastante ou bastantes. Então, não havia carteiras bastantes. Lembrando, olha a diferença de bastante trabalhando com adjetivo, com advérbio. Aqui, bastantes trabalha com cadeiras, com carteiras. Então, carteiras é substantivo. Quando ele trabalha com substantivo, ele funciona como adjetivo. A palavra anexo, incluso e obrigado. A gente tem uma regra para essas três palavras. Estabelecem concordância com substantivo em gênero e número. Então, enviou a foto, anexa a carta. Por que é anexa? Porque é a foto. Então, concordou em gênero. As passagens estão inclusas no pacote. Concordou em gênero e número. Quem é que está inclusas? As passagens. Maria disse. Disse o quê? Muito obrigada. Obrigada com A porque é Maria. Ok? Observação, a expressão em anexo é invariável, ok? Quando eu digo em anexo, a carta está em anexo, não é em anexo, ok? Porque é uma locução, aí eu posso utilizar sem variar. Agora, se eu não utilizar em e for colocar só o adjetivo anexa, aí sim, ok? A gente vai concordar em gênero e número. O verbo ser mais adjetivo também é um caso especial. Quando eu tenho um determinante na frente do substantivo, eu preciso concordar em gênero também e número, ok? Então, por exemplo, é proibido entrada de estranhos. Lembrando, aqui não tem determinante. O determinante seria um artigo, seria um pronome na frente desse substantivo. Então, é proibido entrada, mas é proibida a entrada. Então aqui o determinante, o artigo A, aí sim eu preciso concordar com aqui proibida. Laranja é bom à saúde. Eu posso colocar bom porque eu não tenho determinante de laranja. Agora, a laranja é boa à saúde, ok? Pessoal, então até a próxima. A gente vai fazer no próximo encontro a concordância verbal e hoje a gente fecha aqui a concordância nominal.